Lespo, galera! Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast em parceria com a TV Viçosa e tá cada vez melhor, né, Pedro? Nossa senhora, eu tô cada vez mais fã desse programa. Não que Aulas- a gente apresenta, não, mas... Aulas crias. A cada episódio que a gente aprende muito e com certeza o público de casa também tá aprendendo com a gente. E nós temos umas novidades aí que a gente sempre faz questão de falar em todo o programa, que agora nós temos o Instagram próprio do Lespo, as redes sociais próprias do Lespo, né, focada aí para os cortes, focadas em muita informação também. Tem no YouTube, tem no Spotify, né, Juliano? Tem no TikTok. TikTok também, gente. Nós estamos em tudo quanto é lugar aí. Tá bom demais. Juliano, quem vem aí hoje? Rapaz, nosso convidado de hoje, sensacional também. Aqui não é menos, né? Sempre Não, mais, sempre pra só cima. fera, Só só fera. Rapaz, nosso convidado nasceu em São Paulo, mas mora em Viçosa desde os 2 anos de idade. É formado em Ciências Contábeis pela UFV e tem especialização na área de controladoria, finanças e educação financeira. Olha só, Pedro. Que é isso? E tem mais, hein? É ex-professor das maiores faculdades de Viçosa, é sócio de um escritório de contabilidade e criador de um projeto de educação financeira nas redes sociais. E muito mais. Que é isso? Seja bem-vindo, Luciano Duque. Aê, Luciano! Eu Bom que demais agradeço, a conta. meu Seja cara. bem-vindo, Luciano. Obrigado, gente. Obrigado. Satisfação enorme estar aqui com vocês, tá? Obrigado pelo convite. Primeiramente, né, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, brilhante. Né? O Lespa, a gente vê o quanto que tem sido importante para a Viçosa, não só a parte humorística, engraçada, que é legal você acordar, ver os stories, né? A criatividade que vocês têm, mas também a parte de informação, né? O quanto que vocês têm representado a voz de muitas pessoas que, se não fosse por vocês, não conseguiriam muitas coisas. Então, parabéns. Obrigado. De Gratidão coração. mesmo, né? Muito grato. A gente E agradece. obrigado pelo A convite. gente agradece você estar aqui hoje e queria saber um pouco mais. Você saiu lá de São Paulo, veio morar em Viçosa e resolveu continuar sendo viçosense, né? É isso aí, cara. Considerar que Tô você é curioso pra paulistano, né? saber isso aí. Na, Luciano. na verdade, eu sou um mineiro que nasceu em São Paulo, né? Porque meus pais, eles são daqui, né? Eles são mineiros também. E eles foram para São Paulo. Meu pai foi trabalhar, ele trancou a UFV na época e precisava de dinheiro, né? Minha mãe ficou grávida e foi para São Paulo para trabalhar. Aí, com 2 anos de idade, graças a Deus, eles resolveram voltar. Hoje eu falo graças a Deus porque eu não me vejo morando em São Paulo, sabe? Viajei para lá recentemente, eu gosto muito, mas dá 2 semanas eu quero interior, quero Viçosa. A paz e sossego do interior, né? É bom Sim, demais. então, aí a minha história foi toda construída aqui, né? Minha família voltou, meus pais voltaram. Aí foi quando meu pai começou a trabalhar na área de contabilidade, né? Ele trabalhava no escritório, aí depois ele se formou em contabilidade e abriu um escritório. Legal, Luciano. E aí vem aquele negócio, né? Faz contabilidade também, né? Isso aí. Ô, Pedro, eu com 1 ou 2 cartões e 500 contos, eu sumo umas 3 semanas. Imagina o cara que trouxe 30 Que? Você cartões. tá aí, louco, né? rapaz? Olha aqui, Então, ó, uma tô pastinha, mostra observando pra aqui. gente aí. Olha a pastinha, tô essa maleta aí, ó. Isso aqui é só de alguns cartões, né? Não trouxe todos não, porque essas bolsinhas tem uns 3 em cada um. Que isso? Rapaz. Pessoal, até achei que era cartão telefone na minha época eu colecionava lá na Eu Telemig. tenho os também. Aí, Eu tenho os pois também. tem uns até de Viçosa, comemorativo UFV aí, ó. Pois é. Mas na verdade, já falando de uma vez, isso aqui eu só tenho porque eu utilizo no meu trabalho, né? Eu não indico as exatamente. pessoas a terem vários cartões, né? E o assunto vai ser muito legal sobre cartões, sobre bastante coisa, sobre educação financeira. É um papo que está muito em alta agora também, né? Está despertando bastante curiosidade. Ainda bem. graças É a bom Deus. demais isso. A gente tem várias perguntas aqui para falar sobre esse tema aqui. Mas antes eu queria conhecer um pouco mais do Luciano Duque. Né? Quem que era o Lucianinho? Você falou dessa transição aí do seu pai, né? Herdar essa vocação aí das finanças. Conta pra gente aí um paralelo bem rápido aí, Cara, do Luciano pequenininho, como foi sua infância, adolescência, e chegar ao Luciano que é hoje, está na nossa frente aqui. É até engraçado, Pedro, você estar fazendo essa pergunta, porque eu mandei algumas coisas do meu mini currículo, vamos dizer assim, né? Que eu voltei para Viçosa. E uma das partes da minha história, vamos dizer assim, talvez a minha história que eu conheço começa aí, com 14 anos de idade eu sofri um acidente de carro. Eu estava em Canaã, cidade próxima, aqui aqui, do Carnaval de Canaã, né? Quem nunca? Quem nunca? Eu sempre. Quem nunca? Eu estava no Carnaval de Canaã e acabou o carnaval, estava eu, meu irmão, 2 primos, né?
cismaram, vamos para São Miguel, né, que é pertinho ali, mas era estrada de terra na época, né? Era estrada, hoje é asfalto. Aí nesse meio do caminho, já era madrugada, o carro capotou, né? Eu estava no banco de trás, no meio, então como o carro capotou de frente, eu saí e o carro capotou por cima, né? E aí, assim, meu irmão conseguiu me encontrar, que na época é um pasto, né? Não tem luz lá, nada. Conseguiu me encontrar, levou para a estrada, subiu, né? O barranco, porque o carro continuou capotando até lá embaixo. De madrugada passou um carro, por sorte, não sei, era até o prefeito de Araponga na época, pegou a gente, colocou no carro e chegou em São Miguel, tinha uma ambulância lá, que estava prestando serviço para o carnaval. E aí a ambulância me trouxe para Viçosa, chegou em Viçosa, mandou para Ubá, chegou em Ubá, mandou para Juiz de Fora, tudo na mesma noite, né? E aí eu já fiquei em coma, eu fiquei 22 dias em coma lá em Juiz de Fora, né? Então, bom, assim, isso que eu contei para vocês, eu não sei de nada disso. Eu não sei de nada antes de 14 anos. Quando você me pergunta isso, como que foi o Lucianinho, eu não sei, cara. Eu acho que eu era muito rico. Você pega eu tinha um dinheiro foto, escondido, alguma coisa. Você pega uma foto, assim, às vezes você tenta resgatar assim, algumas lembranças. Eu vejo a foto, eu vejo a minha mãe, conheço minha mãe, minha avó, mas eu não lembro da situação. Caramba. Não lembro da situação. E depois, né, fiquei um ano em recuperação, parei de andar, parei de falar, né? Na época, né, o médico, quando eu estava recebendo alta, eu lembro dele conversando, que eles falavam e achavam que eu não entendia, né? Só que eu estava entendendo, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eu entendi que todo mundo está assim, melhora, melhora. Eu estou assim, melhorar do quê? Né? Melhorar do quê? Aí o médico falou, olha, se um dia ele quiser voltar a estudar, deixa, falando com minha mãe, mas não cobra muito porque o trauma foi muito forte, deu traumatismo craniano, né? E aí eu estou assim, que parada que é essa que o médico está falando? Aí voltei para Viçosa, aí com um pouco de tempo eu comecei a voltar a andar novamente, a falar, né? Eu tinha emagrecido, sempre fui magro, mas eu emagreci muito, porque no CTI você não come nada, né? Só soro. E aí voltei a estudar naquele ano, estudava lá no estadual, né? No Ezedrate, no alto do Morro do Pintinho. E eu lembro, meu pai não tinha carro, não tinha nada, aí tinha um amigo meu que passava lá em casa, me buscava, a gente descia, pegava romerito, né? A lotação de romerito e subia para lá. E foi isso, cara. Aí voltei, no mesmo ano voltei a estudar, graças a Deus, correu tudo bem. Mas eu não consigo lembrar da minha infância, não, cara. Caramba, eu também não eu tenho alguns relatos assim, de infância, porque na minha época, não sei a sua, eu não tenho tantas fotos de infância. Assim. Eu tenho uma foto de eu criancinha ali, outra com minhas irmãs. Tem uma fotografia que a gente sempre revê de vez em quando na casa dos meus pais, mas não tem essa lembrança. Lembrei que foi muita infância muito feliz, assim, no bairro que eu cresci, lá no Novo Silvestre. Um abraço para os amigos de lá. Sempre relembro aqui, às vezes. Legal demais. E sempre vou lá visitá-los. Mas não tem aquela lembrança nítida, não, de como foi. Alguns casos, assim, às vezes eu vejo uma foto, eu lembro mais ou menos daquela situação, mas não consigo pensar em situações, eu não consigo lembrar que eu estava no carnaval, eu não lembro, né? Igual já meu irmão, por exemplo, meu irmão lembra a música que estava tocando no som do carro na hora do acidente. Caramba. Que ele foi o único que ficou acordado. Né? Então, mas é loucura, cara. Nossa. Acho impactante demais. E é difícil, cara, porque só uma história, eu gosto de contar isso, porque... Fica à vontade, a gente fica curioso para saber. Porque dessa história, as bases do A Riqueza Escondida, que é o meu projeto que eu faço hoje de educação financeira, vem daí, sabe? Porque quando eu não falava, né, as pessoas, quando eu voltei para Viçosa, eu ficava lá no meu quarto, eu ficava deitado e sempre tinha alguém da rua que vinha, ficava lá sentado do lado da minha cama, né? E eu lembro de um pastor que morava na casa da frente. Eu sou família católica, sou católico, um pastor, né? Eu gostava muito de conversar com ele na época, porque ele ficava sentado perto da cabeceira da minha cama. E eu lembro dele falando assim, você tem alguma missão, meu filho? E eu não falava nada, eu só escutava as pessoas falando. Você tem alguma missão, Deus quer alguma coisa com você, sabe? É alguma coisa, você tem que mostrar alguma coisa. Né? E aquilo ali, isso eu lembro perfeitamente, eu até arrepio na hora que eu falo isso, porque eu lembro perfeitamente disso, sabe? E eu cresci, isso foi com 14 anos de idade. Eu cresci muito
qual que é o meu propósito, né? Qual que é a minha ideia, o que, que eu quero. Até então, que em vários treinamentos que eu participei, eu entendi que o meu propósito era mostrar que era possível. Sabe? Mostrar para as pessoas que é possível. Por quê? Para mim foi possível em vários momentos. Poxa, os médicos já tinham falado que não tinha como. Que isso. Foi possível. Ele Desacredito. falou que eu não voltava a estudar, eu voltei. Falou que eu não ia entrar que eu num curso superior, entrei, né? Depois que eu saí do curso, pô, colega meu, faz concurso para professor na UFV, vai ter substituto. Eu falei, não, é impossível. Eu não tenho nem especialização, cara. Eu nunca fui o melhor aluno da turma, né? Na verdade, estudava de noite porque eu trabalhava de dia. Aí eu passei, fiquei. Então, assim, ao longo da vida eu fui entendendo isso, até que no dia que eu fiz esse treinamento lá em Belo Horizonte, eu lembro. Estava falando sobre propósito. Eu entendi, cara. Mostrar que é possível. Eu preciso mostrar que é possível. Mostrar para as pessoas que Na dificuldade você venceu, dá. né? E aí, trazendo isso para as finanças, pô, a gente vê hoje uma realidade assustadora, cara. Mais de 70 milhões de brasileiros com nome no SPC, inadimplentes. 70 milhões é mais de que 30% da população do Brasil. Inadimplentes, que é o quê? Deve e não conseguiu pagar. Então, assim, e essas pessoas têm várias histórias de vida, né? De problemas de saúde, problemas físicos. Alguns, infelizmente, chegam até a tirar a própria vida por conta de dívidas. Então, assim, o meu objetivo hoje é mostrar para as pessoas, é possível. Tá? É possível, sabe? Independente da situação, tem uma solução. Eu acho que a maior dificuldade de qualquer ser humano é descobrir o propósito dele, Sim. né? Por que ele está aqui, né? Cara, eu não quero revelar minha idade, não, mas eu descobri isso com 40 anos. Pois é. Eles falam que é uma idade que é o meio da vida, né? Eu descobri meu propósito. Aham. Eu sempre fui professor, sempre gostei de ensinar, de ajudar as pessoas, mas entender o meu propósito foi com 40 anos. Porque senão, é até bom você falar isso, senão as pessoas se colocam uma pressão muito grande que acham que tem que a todo momento descobrir, não, a hora certa, eu acho, né? Exato. tudo Tem tem hora vários certa. cases aí de grandes empresários e tal que se descobriram, se eu não me engano, até aquele KFC, né? Sim, Que foi com já 60 era anos, né? bem mais de 40. É. Bem mais de Bem 40. mais. Então, N casos de outras pessoas também que acharam propósito na vida. E assim, tô vendo a semelhança aqui, que o senhor se aventurou em várias áreas de trabalhos aí, Sim. né? Trabalhando em pizzaria, chapeiro, fast food. Eu também fiz várias coisas na vida que as pessoas nem imaginam. Mas, assim, sempre a oportunidade aparecia, eu falei, tem que oportunidade, vou. E acaba sendo uma escola também, você sempre aprende algo O novo. cara aprendeu até a fazer perfumes. Que isso, cara? Conta isso Ó, pra gente, essas Quando aventuras aí eu sempre do gostei Luciano. muito de perfume, né? Sempre gostei muito. E aí eu resolvi comprar um livro para aprender a fazer perfume. Tem nada a ver com aquele filme lá, não. Nossa senhora, que foi uma Eu loucura. comprei o livro para fazer perfume e aí eu comecei a comprar frascos, seringa, um monte de coisa, cara. E eu guardava tudo numa caixinha, na hora que minha mãe via, eu escondia a caixa debaixo da cama, né? Falei, não pode ver. Até que um dia que ela descobriu, né? Esse menino Mas tá mexendo que com coisa é isso? errada. Esse menino é louco, gente. O que ele tá fazendo, né? Mas aí eu falei, mas ficou uma porcaria, sabe? Os perfumes que eu fiz. Ficaram muito ruins, sabe? Assim, ficaram fedendo mesmo, assim. Servia para você jogar em algum lugar, assim, ambiente. Mas no corpo, cara, eu fiquei com medo até de dar uma... Você viu como desinfetante. Você já viu aquele programa de televisão lá do Cris, lá, que ele dá um perfume para Todo mãe mundo dele, odeia o Chris. puro voodoo? Ele dá o Ótima puro voodoo. referência. Eu falei assim, se eu jogo um negócio desse, vai ser igual o puro voodoo. Que maravilhoso. Mas que bom que você... Aí eu parei, graças a Não, Deus. que bom que você parou e entrou na área das finanças, né? Quantos Sim. que deu esse start você entrou nas Sim, finanças? sim. né? Então, na verdade, quando a gente tem um pai que tem uma profissão e ele fica, às vezes, assim, olha, por que você não faz isso? Como jovem já é rebelde, né? Você fala, não vou fazer isso, eu vou fazer qualquer coisa De menos raça isso, mesmo, né? vai. Então eu fiz vestibular para comunicação, fiz vestibular para administração, passei, raspei a cabeça e não fui, né? Lá em São João del Rei. Então, assim, eu não tinha. Aí, pro resto, meu pai falou, faz contabilidade. Aí eu fiz, passei. Né? Aí. Mas eu sempre gostei disso. Eu cresci
meu pai contador, né? Ia muito para o escritório com ele, assim. Então eu cresci com essa ideia. Então, quando eu fiz o curso de contabilidade, eu comecei a enxergar as finanças de uma forma diferente, tá? Com mais maduro, mais maturidade. Mais maturidade e tudo. Me formei, comecei a trabalhar no escritório, mas a realidade que a gente vê dentro da universidade é muito diferente da realidade do empresário. Lá na universidade a gente aprendia a ser contador da Coca-Cola, disso, daquilo, daquela marca. Tá, mas eu era contador do seu Zé, do dono do barzinho ali. Ou da padaria. Da padaria, né? Então eu tinha que falar de contabilidade para ele. E aí eu queria o quê? Eu queria unir finanças com educação, porque eu ia ajudar meus clientes no escritório e ia também ajudar os alunos. Eu levava a parte prática para eles. Perfeito. Né? Então o start foi muito de vivência, sabe? Eu posso dizer isso. Legal demais. Você estava falando agora há pouco sobre o Brasil, né? Eu acho que o Brasil não tem tanta educação financeira, né, Luciano? Pouquíssimo. E o que falta para isso acontecer no Brasil, no seu ponto de vista? Cara, eu acho que nunca foi vontade de ter educação financeira. Educação financeira no Brasil nunca foi uma prioridade. Nunca foi. E não é hoje ainda. Não é. Eu falo isso porque, às vezes, a gente conversa com um brilhante profissional, um engenheiro, um advogado. A pessoa é fantástica na profissão dele, mas ele não sabe o básico de finanças. Ele não consegue administrar o dinheiro dele. Aí eu pergunto, né? A gente aprende sobre mitocôndria, sobre as partes da flor, né? Eu lembro até agora da minha professora de biologia da época do estadual. Né, Lili. boa, Lili era minha professora também. Lili. Eu lembro de Lili. Aí ficava tirando as partes, saber. Cara, pra que eu uso isso hoje? Só que eu não aprendi a falar em público, eu não aprendi sobre finanças, eu não aprendi sobre inteligência emocional. E é isso que eu vejo quando eu saio. Para todo mundo, né? Quando eu saio, que eu vou para a faculdade, que eu vou para a universidade. Pô, fui mal numa prova. Quantos alunos estão passando? Aí porque não tem o psicológico, não é trabalhado isso. Vou até pegar um gancho para falar é a mesma coisa. do segmento do Juliano também, na autoescola mesmo, né, Juliano? Tanto de gente que passa com esse problema no psicológico. Eu só peguei esse gancho também para tirar uma carteira. Porque, você vê, eu acho que algumas disciplinas tinham que ser obrigatórias desde o início. Você falou tudo. Tá? Educação financeira, não é porque eu trabalho com isso, não. Educação Mas no é trânsito porque também, precisa ser, entendeu? Todo mundo, a não ser que a pessoa vai virar um monge, vai se enclausurar no alto do morro lá, vai fazer jejum intermitente, ele vai precisar de dinheiro. Ele vai precisar. E se esse monge não precisar, quem vai cuidar dele lá vai. Então, assim, todo mundo precisa. Por que a gente não aprende disso? Perfeito. Por quê, cara? Porque você vê em relação a outros países, né, principalmente países desenvolvidos, a criança, desde lá de trás, ela já começa a entender sobre finanças. Quantos jovens já começam a investir lá nos Estados Unidos, desde novo, no mercado de ações? Porque eles não têm muitas das coisas que nós temos aqui, como aposentadoria, como faculdade, a universidade pública, essas coisas. Então os pais já começam, olha, vamos fazer uma poupança para ele, vamos ensinar esse menino a economizar, que uma hora vai ter que pagar. Só que aqui não, é muito assim, eu vou ganhar, eu vou receber, então não é vantajoso talvez ensinar a educação financeira. Existe até uma teoria, né, que fala que não, deixa o povo sem educação mesmo para, né, girar de outra forma. Sim. O que a gente escuta, Pedro, hoje? Muito. Escuto muito isso, atendendo pessoas. Cara, dinheiro foi feito para gastar, cara. Caixão não tem gaveta, né? Só se vive uma vez. Não, você vive todo dia, só se morre uma vez. Morrer, você morre uma vez só. Agora viver, você vive todo dia. E se você gastar todo o seu dinheiro em um dia, no outro dia vai faltar dinheiro. Né? Vou gastar como se não houvesse amanhã. Aí você acorda e aí. Teve amanhã, né? Teve amanhã. Então, assim, a realidade que nós temos hoje, ela é bem preocupante nesse sentido. Os nossos jovens, principalmente, né, o índice de endividamento entre os jovens tem aumentado muito. Por quê? É cada vez mais fácil você pegar um carinha desse aqui, um cartão de crédito. Pô, hoje você pega um cartão de crédito estando negativado.
Aí você vai encontrar com um jovem aí da UFV. Antigamente, eu lembro quando eu era da UFV, eu tinha uma conta, eu acho que era no Banco do Brasil, não sei, universitário. Eu tinha R$ 200 de cheque especial. E eu lembro quando eu entrei naquilo, foi quase um buraco que você não consegue sair fácil, rapaz. Hoje, eu atendo um jovem, tem um cartão do Magazine Luiza com R$ 500, um do tal banco com mais 700 de limite, outro com R$ 1.000, outro com 3.000, e ele vai acumulando cartão. E aí ele não paga. Porque ele não tem renda, não consegue a renda pagar o cartão. Então, a realidade que nós temos hoje é que cada vez mais jovens estão endividados, agora estão começando a vida já totalmente endividados. E é uma coisa bem legal, bem interessante, porque assim, da minha idade também não vou revelar aqui, que tenho 30 e poucos anos. Cada pé. A questão do acesso ao cartão era muito difícil. Era só em banco, quando você tinha conta física lá, e você tinha que ter um histórico no banco para te liberar um cartão. Hoje um jovem vai na internet, dois minutinhos, ele tem um cartão de crédito com limite de R$ 1.000. Eu acho que o nosso é muito aquele cartão do universitário, né? Que é a primeira experiência que a gente tinha com o cartão. Sim. Muitos do Banco do Brasil. E não só isso, você vê alguns anos atrás, para uma família, hoje 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Não quer dizer que elas estão inadimplentes, elas têm uma dívida. Isso é um número gigante. Mas por que você pensa isso? Alguns anos atrás, era muito difícil para você pegar empréstimo de banco. Sim. Era muito difícil você ter esse crédito aprovado. Porque você tinha que ter demonstrar, você tinha que provar que você tinha condições de pagar. Hoje a facilidade está tão grande que as pessoas vão se endividando, né? Então, é uma realidade muito preocupante. Só para ter uma ideia, os idosos, né, de um ano para o outro, o número de idosos inadimplentes aumentou 30%. E os idosos, eles são um alvo fácil de muitas empresas. Que chega para o idoso hoje, ganha aposentadoria, gasta grande parte com remédio. Aí chega uma empresa e fala assim, não, eu te empresto, você não precisa comprovar nada, consignado, vai abater na sua aposentadoria. Então, muitos idosos entram nessa. Funcionários públicos, né, que apesar de ter um salário bem maior do que a média, né, da população, ainda estão muito endividados. Eu percebi isso quando eu trabalhei um período no banco. Realmente, a fila de idosos ali para tentar negociar algum tipo de dívida. E às vezes assim, porque às vezes uma vida muito sofrida, né? Tinha um salário mínimo, aí acontecia, vou citar um exemplo que aconteceu. Uma vez teve uma enchente, uma chuva muito forte, aí teve muita gente que teve perdas, né? Em casa, uma telha que caiu, alguma coisa que precisou lá. E acabou recorrendo a esses empréstimos rápidos, né? Para comprar uma telha ali e tudo mais. Mas aí viu aquilo ali como... Nunca tinha feito, mas foi a necessidade e acabou usando para fazer uma viagem, usou para outra coisa. Aí quando ia analisar, o cartão ainda estava colecionando o tipo de empréstimo. Aí a gente sempre direcionava para o gerente tentar resolver aquilo ali. E aí era nítido essa preocupação na cara dessas pessoas. É uma realidade, né? Que se você separar qualquer nicho, até porque o número de pessoas com problemas financeiros é muito grande. Se você pega qualquer nicho, o número de pessoas inadimplentes, com dívidas, aumentou muito. Você pega jovens, você pega pessoas que estão preparando para o casamento. Quantos casais estão se preparando para um casamento e já se endivida completamente? Nossa. Já entra todo arrebentado no casamento, né? Outros, pessoas que casam, aí arrumam o primeiro filho e aí as despesas aumentam, estão endividados. Aí você pega pessoas mais idosas. Então, assim, em todos os ramos você tem esses problemas. De casamento, infelizmente. Infelizmente. Então, assim, quando você me pergunta o que falta, eu acho que é vontade. Né? É vontade. É vontade. Mesmo. Porque, realmente, eu acho que... Mas sabe o que eu acho interessante? A internet, de modo geral, ela veio para facilitar as informações. Sim. Isso de forma geral, por mais que seja uma pessoa às vezes não é tão instruída, ela chega a informação para ela. E acontece uma corrente ali para forçar que às vezes uma coisa aconteça, entendeu? Eu acredito que assim, não vai demorar muito, sabe, Luciano? Isso ganhar cada vez mais força
parte dos pais para colocar no colégio, né, Juliano? Você que tem um filho aí, queria ver, assim, já logo de cara, assim, a criança ter essa educação financeira. Sim, inclusive é questão da parte da leitura também, de vários livros que tem no mercado hoje, inclusive o Luciano também está lançando um livro aí. Que é isso, cara. Em breve tem um livro de educação financeira para pais, Olha, tá? olha que Para massa. os pais ensinarem aos seus filhos. É fantástico Muito isso, cara. bom. Mas vamos falar a parte boa do cartão de crédito, né? Porque Vamos. apesar que tem É o que eu gosto. apesar que tem que ter dinheiro na conta, né? Para poder pagar, mas eu fiquei sabendo aí, né? Vamos ver se tem lógica no que eu vou falar aqui, que às vezes com cartão de crédito, o dinheiro que você gasta, a fatura que você paga, você consegue dar a volta ao mundo aí com pontos, com milhas. Como é que funciona aí? Então, eu gosto de falar da parte boa do cartão, entendeu? Mas, como educador financeiro, eu alerto que isso pode ser um grande Os problema riscos também. se a pessoa não souber como lidar com ele. Eu chamo carinhosamente meu malvado favorito, né? Porque, sabendo usar, ele se torna igual o Gru bonzinho lá, né, do filme. Né? E ele vai usar toda a inteligência dele para salvar a humanidade. Sim. Então, o cartão de crédito ele é da mesma forma. Existem vários tipos de cartão. É a primeira coisa que a pessoa precisa entender. Existem cartões que vão te dar, por exemplo, cashback, dinheiro de volta, parte do valor que você gastou volta para você. Outros vão te dar pontos de acordo com os seus gastos. Outros vão te dar milhas aéreas, que você consegue comprar passagem, reservar hotel. E tem o cartão e não tem graça, né? Porque não te dá nada. Ele te dá, assim, qualquer cartão, mesmo que não te dá nada, ele já tem benefícios. Por quê? É prático, né? Você carrega dinheiro dentro daquele negocinho ali, né? Do pedacinho de plástico. Ele é prático, você consegue antecipar compras. Eu querendo comprar um celular, mas eu só vou conseguir juntar esse dinheiro no final do ano. Ou então meu celular quebrou aqui. Preciso consertar. Eu tenho um limite no meu cartão, eu posso usar e daqui a pouco eu vou pagar. Então todo cartão faz isso. Agora tem os cartões que têm os poderes especiais, que é isso que eu falei. Um cashback, pontos, milhas. Então, dependendo do quanto você gasta na sua fatura, no seu cartão, é sim possível, tá? Você ganhar pontos ou milhas. Se você tiver um cartão já ligado a uma companhia aérea, você ganha milhas. Você pegar isso e comprar sua passagem aérea. Eu já tive a oportunidade de fazer essa viagem internacional, indo e voltando só pagando com milhas. Então, eu, como financista que eu sou, né, que eu me reconheço, cara, é bom demais. Porque você fica assim, eu não paguei. Né? O cara que está aqui na poltrona do lado pagou pra caramba. Mas assim... É estimulante também, estimulante. Né? Você dá vontade então, assim, de fazer, eu quero fazer dependendo isso do mais que... Mas isso é uma das possibilidades, né? Viajar. Né? É a que eu sou apaixonado com viagem, eu gosto muito de viajar. Então, eu acumulo pontos no meu cartão para transformar em milhas e poder viajar. E aí você pode reservar o hotel com as milhas, você pode comprar um pacote, você pode comprar uma passagem, né? Ou você pode pagar uma parte em milhas, se você não tiver todas as milhas suficientes, você vai pagar um pouquinho em dinheiro. Então, assim, depende muito dos seus gastos, de quanto você gasta. Agora, tem que ser muito realista também, porque muitas vezes a gente hoje, né, encontra na internet, eu chamo de falsos profetas, tá? Eu chamo de falsos profetas. Que às vezes é aquela pessoa que chega para você, olha, Juliano, você gasta quanto? R$1.000 no seu cartão, você vai ficar milionário aprendendo meu método. Não tem método. Né? Eu fiquei milionário. Não, ele não ficou milionário dessa vez. Ele ficou milionário vendendo o curso para ensinar a ficar milionário. É diferente. Então, assim, tem como você ganhar pontos, tem como você ganhar benefícios, cashback, o dinheiro de volta, ou então benefícios que qualquer cartão dá, como, por exemplo, um seguro na hora que você vai viajar, um seguro no aluguel de carro, ou às vezes tem cartão que vai te dar, você pode chamar, uma vez por ano, você pode chamar um bombeiro na sua casa, um eletricista sem pagar nada. Então, assim, são várias as coisas que você pode ganhar. Aqui, e você acha, né, do que você já conhece do mercado, de cartões de crédito, de milhas e de pontos, etc., quantos por cento da população sabe que tem esse benefício? Deixa uma estimativa sua, Cara, assim. Pouquíssima. Assim, eu vou ser sincero. Tá? Eu já fiz alguns treinamentos de cartão. Tá? Vai para a 4ª turma.
gratuito lá no Instagram meu, né? Eu fiz o treinamento e nunca ao final do treinamento alguém falou, não, isso eu já sabia. É sempre assim, eu não sabia de nada disso. Porque é muito pequeno o número de pessoas que sabem. A maioria das pessoas, quando eu pergunto, qual é o seu cartão? Eles falam, de crédito. Mas qual o tipo do seu cartão? Ah, ele é do banco tal. Tá, mas me fala mais sobre ele. Qual é a categoria? Ele é um Gold, um Platinum, um Black, Infinity? Quais são os benefícios que tem? Não sei. Qual que é o seu limite? Não sei. É tipo aquela tudo bom. pergunta que você Quase vai... o dinheiro debaixo do colchão. Né? Então, assim, qual que é a taxa que seu banco cobra se você atrasar? Não sei. Eu sei que é muito. Resumindo, eu acho que é tipo aquela experiência que você vai na padaria, no mercado, enfim, e fala assim, a pessoa vai pagar como? Vou pagar no Pix. A pessoa fala assim, no crédito ou no débito? Nossa. Acho que É que isso eu tenho que revelar. Quando eu tô na fila, outro dia eu estava numa farmácia aqui de Fica Viçosa. mordido. Eu estava na farmácia aqui de Viçosa, tinha uma senhora na minha frente. Ela estava com a cestinha lotada de remédio. E eu tô vendo aquilo ali, ela chegou aí na hora que o moço falou, como que a senhora vai pagar? Ela falou, passa no débito. Entregou o cartão para ele. Quase que eu falei, ô senhora, a senhora quer passar no meu? A senhora passa no meu e me transfere o Pix? Porque a grande maioria das pessoas não sabe que podem ganhar alguma coisa. Né? E eu não estou falando de pessoas, estou falando de pessoas já formadas, doutores, professores. Né? Eu tive a oportunidade de mentorar alguns professores, né? Eu conheço, talvez conhecer alguns também. Os primeiros foram professores e assim, muitos Você acha que entra não muito conhece. no modo automático, Luciano? Que a pessoa fala assim, tá correria do dia a dia, tanta informação que a gente recebe que a pessoa ela não dedica, nem que seja um pouquinho para ela saber um pouco mais sobre isso. Porque, por exemplo, agora teve essas mudanças de banco, né? Antes quem dominava muito era a Caixa e o Banco do Brasil. Aí chegou o Nubank, chegou o Banco Inter, hoje você vê muitas propagandas de Sim. banco. Que eles, de certa forma, otimizaram o efeito Pix ali, de fazer um Pix, a transição. E é muito raro você andar com dinheiro hoje em dia, né? Então tem essas mudanças de comportamento que eu acredito que também daqui a pouco vai ter uma maturidade para pensar sobre isso, Sim. de como gastar. Mas como você encara, principalmente esses bancos mais populares, que nem o Nubank, por exemplo, o Banco Inter, os prós e os contras desses bancos aí? Olha, os bancos digitais, eles quebraram paradigmas, né? Eles fizeram uma disrupção no mercado, porque qualquer coisa que você fazia, você tinha que pagar taxa no banco, né? E às vezes você pegava seu extrato, você não sabia o que era taxa da taxa, não sei o quê, taxa porque nós te cobramos uma taxa, e os bancos digitais vieram com uma pegada o quê? Não, você não vai pagar nada. No início eu lembro, quando eu fiz minha conta no Nubank, né? Eu falava assim, isso é mentira, mas eu vou fazer. Eles vão me cobrar. Né? Eles vão me cobrar. E a gente vê a quantidade de pessoas que hoje têm acesso a um cartão de crédito, a essas facilidades, né? A você não ter que pagar para você transferir dinheiro. Pô, eu já pago tanto imposto. Eles já descontam um monte de dinheiro se eu for um funcionário que recebo. E eu ainda tenho que pagar para eu pagar você. Eu vou passar um dinheiro para... Tem que pagar. Então, assim, isso para mim é um absurdo. Você vê hoje, mesmo no momento de pandemia, tantas empresas falindo, tantas empresas com maior dificuldade. Os bancos nadando de braçada em lucratividade. Por quê? Porque não existe nada mais rentável, cara. Nada mais rentável que isso. Então, assim, se eu for analisar esses bancos, eu acho que foi ótimo, né, eles terem chegado. Eles, vamos dizer, muito mais pessoas que não tinham acesso a isso conseguiram fazer uma conta, tem uma conta hoje. Tantos pequenos empresários, autônomos, conseguem receber pelo próprio aplicativo. E eles fizeram com que os bancões, vamos dizer assim, também tivessem que dar uma rebolada aí. Exato. Né? Nós precisamos de oferecer alguma coisa. Ponto negativo, que eu acho nesse caso, é a facilidade
com que muitos desses bancos oferecem crédito. Tá? E o número de pessoas endividadas com cartão de crédito é muito alto. Então, assim, hoje é muito fácil você conseguir um crédito nesses bancos, né? Para você, um cartão com R$ 500 de limite, enfim. Então, eu acho que o maior problema é esse. São muito mais bancos, eu acho que essa diversificação ficou muito legal para o mercado, né? Quanto mais pessoas, você tem acesso a produtos diferentes. Agora, o grande problema que eu vejo é justamente essa questão do crédito fácil. É um problema para a população, para as pessoas que não sabem como usar o crédito, mas também é um problema para o próprio sistema bancário. Porque até quando que esses bancos vão aguentar a taxa de inadimplência da população? Pedro, vamos chamar o Didico. Toca o barco aí, Didico, vai com você. E aí, suave? Então, hoje a gente vai responder algumas perguntinhas que foram mandadas especialmente pra esse bloco. Tamo junto. A primeira pergunta é: qual a melhor forma de se refrescar nesse calor? Pô, sei lá, se joga no lago da UFV. Didico, lança um conselho amoroso dos bons. Jamais faça uma música com o nome do seu namorado ou namorada. Você iria pro The Voice? Não. Preço do ouro em reais. Sei lá, mano, eu tenho cara de Banco Central? Qual sua crítica sobre o filme da Barbie? Pô, eu achei muito bom, velho. Eu só vi o pessoal falando negócio de bomba, eu não vi no filme nenhuma bomba. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não sei, mas eu comi os dois. Por que a gente calça a calça e a bota a gente calça? Não, pera. Por que a gente calça a bota e a bota a gente bota? Por que a gente calça a bota e a bota a gente calça? Por que a bota a gente bota? Se o aquecimento global não tem solução, quer dizer que a gente tá usando canudo de papel à toa, mas o canudo de papel é pras tartarugas, né não? Quem foi a primeira pessoa do Brasil a usar a gíria lespa? Foi o PH Roxo. Se o Doutor Estranho prevê o futuro, por que ele não usou esse poder pra prever os números da loteria? Pô, ele tem magia, ele precisa de dinheiro pra quê? Qual figura emblemática que você mais gostou de entrevistar e por quê? Pô, até então, ninguém, mas mês que vem tem umas entrevistas pra sair aí. Qual a sua entrevista dos sonhos? Imagina encontrar o Ronaldinho no calçadão. Pô, sei lá, eu acho que o Djonga, o LeBron James, Michael Jordan, ou, sei lá, Taylor Swift. Existe mentira do bem? Claro que sim, pô. Por exemplo, eu não tô usando calcinha agora. Qual o animal mais Pô, pra mim é o hipopótamo. O hipopótamo é um bicho muito velho, é grandão, gordão, mata gente, mata bicho, mata todo mundo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, principalmente pra você que mandou pergunta, é sério, tamo junto. E fiquem ligados, porque quando eu tiver esse quadro de novo, mandem mais perguntinhas pra gente responder, pode ser palhaçada, pode ser séria, pode ser qualquer coisa, mano. Tá bom? Valeu, tamo junto, tchau! Aê, Didico! Como sempre, arrasando, fera demais da conta. Obrigado aí por sempre abrilhantar o nosso programa aí, você é fera demais da conta. Uma cerejinha do bolo. É isso aí. Vamos voltar aqui com o Luciano Duque. O papo tá bom demais. E eu quero conhecer um pouco da vida, né, de professor aí do Luciano Duque. O que você conta pra gente aí da sua experiência como professor aí? Olha, é uma experiência que para mim foi muito agradável. Eu acho que foi uma grande mudança na minha vida, né? Quando eu comecei a dar aula na UFV, teve o concurso de professor substituto. Um amigo meu que é professor lá na universidade falou, faz. Eu falei, não vou, não vai ser, acho que não é isso não, acho que eu não quero. Aí depois ele falou, eu fui e fiz, né? E para mim foi muito gratificante, né? Fiquei 2 anos na UFV, tenho um carinho enorme pela instituição, né? Pelas turmas que eu tive a oportunidade de dar aula, encontro com ex-alunos até hoje, né? Você guarda os nomes? Guardo, de muitos eu guardo. Porque assim, eu gostava muito de conversar. Primeiro que na primeira aula minha, era 3 turmas de calouro, né? Calouros. Então, eu chegava e eu sempre fazia umas piadas com eles, sabe? Porque eles não conheciam, né? Eles ficam tudo com muito medo, né, da universidade. Então, naquela época eu era bem mais novo, né? Então, assim, eu conversava muito com eles, encontrava na festa, saía, né? Eles até, nossa, o professor tá na festa. Aí, às vezes cria um bloqueio muito grande. É diferente, né? Um professor na festa. Mas foi uma experiência muito legal, fiquei 2 anos. Assim que eu saí, aí teve um processo seletivo na Univiçosa. Eu fui aprovado e fiquei lá 3 anos e meio. Na Univiçosa. Também tenho um carinho enorme pela instituição como um todo, né? Os alunos que eu tive a oportunidade de dar aula lá, muitos ainda eu encontro, converso, foi muito gratificante, só que chegou um momento em que eu vi que eu
a minha vocação era ensinar, ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a tomarem boas decisões, na contabilidade, enfim. Só que não era com aquela metodologia de dentro da sala de aula ali que eu queria. Eu queria algo diferente, sabe? Uma forma diferente de ensinar. Então foi quando eu saí, voltei para o escritório e comecei a criar as bases dos meus projetos de educação, muito voltado principalmente para a parte digital, né? Que é ensinar através das redes sociais, de treinamentos, de cursos. Gosto muito de escrever, né, através de livros. Então foi quando eu resolvi dar essa pausa aí na minha carreira acadêmica, vamos dizer assim. E agora, com essa transição, com essa mudança na minha carreira, né, de contabilidade, sou contador, tenho um escritório, mas hoje eu trabalho 100% do meu tempo com educação financeira. Quando eu fiz essa transição, eu fiquei muito feliz, né, de ser convidado para ser professor do Ômega, do Colégio Ômega, da disciplina de educação financeira. Então, assim, a gente até falou que isso ainda... muitos colégios não pensam nisso, né? Mas até é uma atitude muito legal do colégio de colocar essa disciplina para o segundo ano. Então, eu fui convidado e está sendo um momento muito gratificante, inclusive um grande beijo para os meus alunos, né? Meus futuros milionários. Isso aí, Eu chego dentro de sala e falo com eles, futuros milionários, né? Gostei de ver. Porque eles precisam, né? E foi legal que eles também queriam essa disciplina. Isso que eu ia te perguntar, eles ficam curiosos, Sim, curiosos eles assim? querem saber, eles querem entender como funciona, entendeu? Principalmente alguns quando entram no meu Instagram lá, professor, como é que é aquele negócio do cartão, né? Como que funciona? Porque eles ainda, muitos não têm cartão, às vezes tem só um cartão pré-pago, um cartão de débito que o pai dá, a mesada, né? Então, assim, eles ainda estão aprendendo. Agora, poxa, como que faria toda a diferença se na nossa idade, Isso, lá nossa, atrás, quem a gente dera, né? aprendesse Né, sobre Juliano? isso, né? Mínimo, básico, né? Que Aprendesse isso? sobre o básico. Que isso? E você tem que ensinar isso hoje para o jovem. Sabe por quê? Porque o jovem, ele tem acesso ao crédito. Nós já falamos no primeiro bloco. Claro. E ele tem acesso ao celular, rede social. E a rede social, você entra, tem gente te vendendo coisa o dia inteiro. Vendendo. E o jovem, poxa, eu preciso, né? Eu preciso comprar esse tênis aqui. Eu preciso comprar esse celular, senão como é que o pessoal da sala, todo mundo tem? Então, assim, você tem que mostrar para ele o que é necessidade, o que é desejo, né? Pô, como controlar a necessidade Estimular a e desejo? independência deles também é Sim, muito importante, né? Sim. Porque eu imagino assim, o jovem, principalmente quando entra nessa fase de 16 a 20 anos, ele começa a querer materializar as coisas, né? Já começa a sonhar com uma moto, um carro, ele já começa a sonhar com um videogame melhor, com o que o primo dele tem, com o Até ser amigo dele mesmo tem. independente mesmo. É independente. É. E aí, muitas vezes, ele só contava com o dinheiro dos pais, né? Aí, quando você fala de uma forma de educação financeira para eles, que de repente, já ele pode conseguir isso, conquistar isso, e chama atenção, né? Sim. Não, e você dá exemplos reais de quantas pessoas que começaram desde jovem a cuidar das finanças, a investir, né? É um pouco mais que... Se tem uma coisa fundamental nas finanças, são os juros compostos, né? Eu falo com os alunos, eu falo assim, vocês têm a coisa que todos nós mais velhos gostaríamos de ter, tempo. Vocês têm bem mais tempo. Comece com o que você tem e com certeza isso lá na frente você vai colher os resultados disso. Porque, infelizmente, como a gente já falou, a grande maioria dos jovens, eles pegam o dinheiro e pensam assim, eu vou comprar algo para eu fazer parte do grupo, eu vou comprar tal coisa porque eu preciso me enquadrar. E é muita coisa do jovem, né? De encontrar sua tribo. Isso. Então, assim, você precisa dar essa orientação. E, infelizmente, muitos não têm isso em casa. Eles não escutam os pais falando sobre isso. Às vezes a realidade é até pior, tá? Às vezes o pai não sabe quanto a mãe não sabe quanto o pai ganha, e o filho só fica, nossa, mas toda hora eles estão brigando por causa de dinheiro. A falta de transparência. Então, né? assim, pô, qual que é o ensinamento que esse jovem está trazendo sobre o dinheiro? Isso é um problema, cara, eu tenho que gastar.
Eu não vou ficar com esse negócio na minha mão, não, né? Dinheiro não traz felicidade, né? As pessoas falam isso. Cria vários tormentos ali. Então, assim, mas eu estou gostando muito, tá, de ter voltado para a sala de aula, uma experiência que me fez relembrar muito da época de UFV, de Univiçosa, né? E não sei como que vai ser lá na frente, porque a sala de aula é um projeto, né, que eu estou junto com o Ômega lá. Não sei como vai ser depois, mas por enquanto está sendo muito gratificante. É legal saber que é um diferencial, né? Sim. Que está correndo na cidade. Espero que chegue para outros colégios, chegue E chegue para outras coisas também. Poxa, eu lembro quando eu estava no colégio, a gente morria de medo de falar na frente, de apresentar um trabalho. Nossa. Tinha gente que chegava na frente, passava mal, só conseguia ficar segurando a cartolina, né? Nossa. Hoje nem fala de cartolina mais, né? Por quê? Não conseguia falar em público. E você tem que ensinar para a pessoa isso. Hoje, Eu pro acho jovem, fantástico né, isso, porque eu vou ser pai, né? Minha esposa não está aqui. E aí eu até brinquei esses dias aí, eu falei assim, nossa, acho que os pais almejam que os filhos sejam comunicativos. Porque a comunicação, ela abre muitas portas. Sim. Em todas as áreas. Eu não estou falando assim, ser comunicativo só para a internet, não. Se for para a internet, ótimo, vai abrir muitas portas na internet. Mas em todo o trabalho, hoje a gente tem uma agência de marketing, a gente vai lá, faz alguns vídeos para algumas empresas e a gente nota que as pessoas têm uma barreira enorme com a comunicação, com as câmeras e tudo mais. E aí a gente vai catando algumas pessoas que têm um pouquinho mais de entusiasmo para falar ali. E a gente nota que esses empresários eles estão valorizando essas pessoas que estão se destacando na comunicação, que estão mais despachadas. Então, eu faço até um paralelo, sabe, Luciano? Eu me identifico muito com o que você estava falando, voltando um tempo no passado. Eu era um pouco daquela turma do fundão, que às vezes fazia uma brincadeira, né, com a turma lá, não levava tanto a sério as coisas, tem algumas disciplinas que não entravam na minha cabeça. Pedrinho da zoeira. Por isso que o Lespa é o meme que é hoje, as brincadeiras, o humor, muito pela turma do fundão. E aí eu vi recentemente algum corte, não sei se foi de um outro podcast, alguma coisa assim, que o cara estava falando assim... Pois é, existia uma barreira muito grande, uma comparação dos pais falando assim, você tem que ser igual aquele fulano que senta lá na frente lá, que é isso que é aquilo ali. E muitas vezes a turma do fundão, que era mais despachada de conversar e tudo mais, hoje está se destacando bastante. Está criando conteúdo para a internet, está achando lacunas, né? Então, hoje eu vejo assim, a comunicação é primordial. Você romper essa barreira da comunicação. Não só os pais, né? Até os professores também julgavam, né? Julgava. Esse julgamento, aquilo ali não vai dar nada. Entendeu? Não vai. Hoje o pessoal faz até umas músicas aí em cima disso. Assim, é uma coisa que eles falam, né? Tem uma frase, eu não sei se eu vou lembrar ela direitinho, tipo assim, se você quer resolver uma coisa rápido, entregue para um preguiçoso. Porque ele vai arrumar um jeito de fazer aquilo ali rápido para ele poder descansar, entendeu? Você pega esse pessoal, poxa, uns dias atrás encontrei com alguns amigos da época do estadual ainda, do terceiro ano. A gente falando sobre como que está o mundo hoje, né? Eu falando assim, cara, se fosse naquela época, nós estávamos presos. De bullying, essas coisas bullying, assim. cara. Era muito. A gente estava preso. Era pesadíssimo. Porque a gente não tinha noção das coisas que a gente fazia. Tinha o peso, né? Então, assim, muitas coisas evoluíram, mudaram, né? Ainda bem, né? Porque quantas pessoas sofriam caladas na época. Mas... eu tenho essa mesma percepção. Muitos dos que estavam lá no fundão, né, hoje estão se destacando Se no destacam mercado. numa forma de era comunicação. mais desinibido também, né? E sempre foi, né? Mas pegando esse lado da zoeira aí, na sua vida acadêmica, enfim, de lecionar aulas e até na mentoria também, conta um caso engraçado que aconteceu. Você fala assim, esse aqui é épico, essa história aqui... Tira o coelho da cartola aí, Cara, Luciano. Tem alguns. Minha vida é cheia de coisas engraçadas, né? Quem me conhece sabe disso. Mas tem um caso muito legal da UFV. Inclusive, se meus alunos da época assistirem, eles vão lembrar disso. É calouros, né? Eu sempre chegava na aula 5 minutinhos antes. 5, 10 minutinhos para eu... Normalmente o professor anterior já tinha acabado a aula
Eu ficava conversando, batendo papo com eles e tudo mais. Aí, como eu disse, o pessoal da minha idade, né? E era muito legal, eles me convidavam para festa. Não tinha muita rede social na época, eu acho que era o Orkut que tinha. E MSN. Aí, beleza. Teve um dia, eu falei assim, era 1º de abril. Falei assim, eu vou passar um trote nesses meninos. Porque eles são calor, eles acabaram de chegar, eles não têm noção nenhuma. Eles não sabiam nada. Qualquer coisa que eu falava, eles acreditavam. Aí depois eu desmentia, né? Todo inocente. Eles desmentiam. Aí eu cheguei na sala, eu cheguei mais cedo. Cheguei mais cedo não. Eu parei dentro do carro. Falei assim, vou esperar. Na hora que der o horário, eu vou. Aí na hora que eu cheguei, já estava tudo na porta da sala. Ei, pessoal, hoje você atrasou, hein? Aí eu falei, pois é. E entrei. Aí foram sentando e eles estão falando e rindo e tal. E eu comecei a escrever no quadro, E eu nunca fiz isso, né? Eu sempre conversava com eles e tudo mais. Aí eu tô escrevendo, cara. Eu falei, cara, eu vou começar a rir, não vai ter jeito. Aí eu tô escrevendo, aí eu tô vendo que eles começaram a ficar quietos, sabe? Tipo assim, o que tá acontecendo? Aí eu parei de escrever, eu falei assim, gente, olha só. Até tentei vir aqui dar minha aula, mas eu não consigo, eu preciso falar. Tá entalado aqui. O que foi, professor? Só vi uns meninos falando, né? Aí eu falei, um absurdo. Assim, eu venho aqui, chego mais cedo, converso com vocês, a gente tenta ser uma amizade, entender a realidade de vocês aqui, mas um absurdo. Eu fui chamado hoje lá no Bernadão, e eles falaram que teve um aluno aqui dessa turma que reclamou da minha aula. Falou que é um absurdo eu ter liberado sexta-feira mais cedo. Eu dava sexta-feira o último horário para eles, né? Sexta-feira. Aí eles, não, professor, não foi daqui não. E começou um bafafá dentro da sala, cara. Criou E uns meninos apertados, cara. E eu tô assim, olha, foi daqui sim, me chamaram. Eu acho um absurdo isso. Aí um menino tá assim, professor, quem que foi? Aí eu falei, rapaz, vai dar confusão esse negócio. Aí nisso, tinha um menino, ele chama Denis, né? Denis Russi, não sei se você conhece. Sim. Demais. O Denis. Ele sentava lá atrás e ele já era veterano, já estava na universidade há mais tempo e ele tinha puxado essa matéria. Aí ele começou a olhar e ele viu que era mentira. Ele falou, o que o cara foi chamando Bernadão? O que eu fui fazer lá? Eu nem falei, não, eu falei registro escolar. Não tem nada a ver registro escolar. Aí o Denis começou a rir, cara, eu não aguentei, eu comecei a rir. Aí eu comecei a rir, aí eu falei, gente, 1º de abril. Aí a turma caiu, cara, né, mas cara? o mais legal disso tudo foi, contei, aí a gente rindo, tá, voltei para dar aula. Dei a aula, fui embora. No outro dia, na hora que eu abro minha caixa de e-mail, uma aluna me mandou e-mail, professor, fiquei muito sentida pelo que aconteceu. Ela não entendeu. Não entendeu que era Eu acho que ela 1º de ficou abril. tão vidrada na situação Que ela viveu aquele momento para sempre. Entendeu? Aí eu falei assim, será que O corte do podcast dela ali foi aquilo ali. Eu falei assim, poxa, agora como é que eu vou desmentir isso, né? Mas assim, até hoje eu encontro com eles, né? Eles até me homenagearam. Eu dei aula para eles quando eles entraram, no primeiro período. E nunca mais dei aula para eles. No último período, quando eles formaram, eles me convidaram, me chamaram como professor homenageado, né? Legal. Foi eu e o professor Alain. Na época, chamaram o professor Alain, eu já não estava mais na UFV, mas até hoje eu converso com eles, né? Que legal. E assim, todos lembram do 1º de abril, cara, porque foi muito engraçado. Foi uma história legal. E 1º de abril é uma coisa que sempre as pessoas caem até hoje. Cai demais. Eu tenho até medo de brincar de 1º de abril. Lá no Lespa, de vez em quando, a gente tenta, fala assim, será que vai rolar? A gente segura a onda, né, Juliano? Porque é justamente por isso. Vou citar um exemplo. Citar um exemplo que aconteceu com a gente lá no Lespa. Lá. Foi Copa do Mundo. A gente foi fazer a propaganda para um lugar aqui em Viçosa, um bar, né? Verdade. Restaurante, bar. Aí, cara, tinha acabado de atualizar uma ferramenta no TikTok com a voz do Galvão Bueno. E aí, no meio da Copa do Mundo, eu falei, que prato cheio, né? Eu vou usar a voz do Galvão Bueno para fazer a propaganda desse bar. Convidando o pessoal para ir lá.
pra quê? Aí ficou massa pra caramba, né, Ficou gente? sensacional, igual perfeito. Bombou o vídeo, circulou pra caramba. Aí o Galvão Bueno, bem, amigos do Lespa Viçosa, estamos aqui pra confraternizar, vamos assistir o jogo do Brasil em tal lugar. Os comentários assim, cara, os caras. Galvão Bueno fazer propaganda pro Lespa. Eu acho que até hoje, o pessoal, é mentira, era efeito do TikTok lá, tá? Isso aí você tem que falar para as Tem que pessoas. falar. É mentira. Exato. Tem. Ai, cara, a gente morria de rir Pô, dessas é coisas. complicado, né, porque gente? quando eu vi o e-mail, eu falei, gente, mas essa menina estava na sala. Deu para entender, eu perguntei até para um outro lá, você entendeu que foi uma brincadeira? Que eu, claro, professor, todo mundo riu, todo mundo ficou zoando. Mas depois eu conversei com ela, né? Esse é um caso interessante que eu tenho dessa época de graduação, assim, de universidade, né? Dando aula. Legal demais. É um ambiente super descontraído também. Sim, super leve, assim, né? eu gostava por conta disso. Eu brincava com os alunos, tinha dia que eu não descia para a sala dos professores, ficar jogando truco com eles na hora do intervalo. O truque é famoso, sabe? O truco. Então, assim, era uma forma que eu tinha de... E eu acho que eles participavam muito mais da minha aula por conta disso. Que experiência boa, né? Ô, Luciano, a gente está chegando à reta final aqui do nosso podcast. O papo tá bom demais. Tem uma pergunta que é mais como utilidade pública mesmo, para muita gente. Às vezes tem uma pessoa que está assistindo a gente aí, seja no YouTube, ou os cortes no Instagram, no Spotify também. Pode ser que tá muita gente aí caminhando no dia a dia da cidade, está ouvindo a gente. E às vezes a pessoa está com um problema mesmo de dívida, né? Se enrolou de alguma forma aí. Então, queria que você encerrasse aqui para a gente dando dicas, né, para essas pessoas aí aliviar um pouco dessa ansiedade, essa depressão, preocupação em relação a essas dificuldades financeiras dela e qual o caminho que essas pessoas podem ter para reverter essa situação. Sim, ótima pergunta, né? A primeira coisa que eu teria a falar é possível. Né? É possível. E o que a pessoa precisa entender? Quando a gente fala em prosperidade financeira, resolver um problema financeiro, a gente precisa entender uma coisa. Isso desassocia isso do quanto você ganha, do dinheiro que você recebe, do seu salário, que às vezes a pessoa fica muito assim, eu vou resolver quando aumentarem meu salário, eu vou resolver quando eu ganhar mais, eu vou resolver quando eu ganhar no bicho, no jogo do bicho, quando eu ganhar no jogo da Mega Sena, não sei do que. E ela fica protelando, mas a prosperidade financeira, ela está ligada às suas decisões. Todos os dias nós tomamos milhões de decisões financeiras. O que comprar, onde comprar, por que comprar com cartão, com dinheiro, guardar. Tirar o carro da garagem, não tirar o carro. Tirar o carro, não tirar, vou de bicicleta, eu vou abastecer nesse posto, vou abastecer naquele. Enfim, nós tomamos decisões financeiras todos os dias. Quando você, por exemplo, tem a comida na geladeira e você fala, vou pedir um aplicativo. É uma decisão. Você tomou uma decisão. Então, assim, quando a gente fala em prosperidade, resolver um problema, a primeira coisa que a pessoa precisa entender, é possível. E isso parte das decisões que ela tomar, e não do dinheiro que ela recebe. Todo mundo, logicamente, nós queremos ganhar mais. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro, pô. Agora, não adianta você ganhar mais dinheiro e continuar gastando. Né? Senão você entra numa corrida dos ratos, que a gente chama. Então, a primeira coisa é isso. É possível e parte de você, das suas decisões. O que você faz, então? Investe em educação financeira. Começa a falar sobre dinheiro, começa a ler sobre dinheiro, começa a conversar com as pessoas sobre dinheiro, se é um casal, senta com a esposa, senta com o marido, senta com o companheiro, do jeito que for, e fala assim, olha, vamos traçar alguns planos juntos aqui? Vamos pensar, olha, nós estamos gastando muito nisso, será que a gente pode mudar? Será que a gente pode fazer alguma coisa diferente? Então, a primeira coisa, começa a investir em você, né, em educação. É uma coisa que só depende de você. A internet está lotada de conteúdo para você aproveitar. Segunda coisa que você pode fazer, pegue um papel, ou pegue o celular, ou pegue uma planilha, ou risca na parede. Estou brincando. Mas o que você vai fazer? Comece a listar quais são as minhas despesas. Onde que eu estou gastando meu dinheiro? E aí mas tenta anotar tudo. Coloca tudo que você está gastando. Tá?
Eu não estou falando que você vai ter que fazer isso toda hora, não. Estou falando pelo menos uma vez. Faça isso. Anote tudo que você gasta. A maioria das pessoas não sabe para onde vai o dinheiro dela. Ela sabe que acabou. Nossa, o dinheiro acabou, eu recebi e já gastei. Tá, mas para onde que esse dinheiro está? Então anota tudo e começa a colocar o que é essencial, o que não é essencial. O que eu posso substituir? O que eu posso eliminar? O que eu posso reduzir? Eu tenho um método que eu chamo de método SER, né? Substituir, eliminar e reduzir. Para toda despesa que você tem essas 3 possibilidades. Você pode substituir, você pode eliminar, ou você pode reduzir. Um exemplo, conta de luz. Pô, infelizmente hoje a gente só tem uma empresa. Eu não posso pegar minha conta e falar assim, eu quero mudar lá para uma outra geradora de energia. Não, a não ser que você coloque, por exemplo, um painel solar na sua casa. Então, substituir, só se for nesse sentido. Eliminar, a não ser que você vá viver na lamparina, né? Na vela, não tem como eliminar. Agora, reduzir você pode. Você pode reduzir a conta de energia. Mudando pode seu usar hábito, várias, né? muda seus hábitos. Mas para isso o quê? Tem que conversar a família, vamos sentar. Porque não adianta você querer reduzir a conta de luz, isso acontece muito, e você não falar com seu filho, você não combinar com ele. Porque senão você vai ficar batendo. Você está achando que eu sou sócio da CEMIG? Né? Você está achando que Mas dinheiro, tem umas economias também que eu acho muito dinheiro é engraçado. capim, né? Aconteceu uma vez com o marido da minha prima, e ele falou assim, eu vou abastecer, eu morar lá em Juiz de Fora. Aí ele falou assim, eu vou abastecer no posto tal que é mais barato. Só que o posto tal mais barato é do outro lado da cidade. Até que você vai falar. Eu E vejo aí, isso muito. então era muito isso, tipo assim, A distância que ia percorrer e perdi no... perdi ali Vou no, dar um na exemplo, conversão, um entendeu? exemplo familiar. Meus pais, outro dia. Olha, eu vou lá no supermercado X para eu comprar leite, porque leite hoje está com tal preço lá. Promoção. Está na promoção. Aí eu fiz a conta, pai, quantos leites vocês vão comprar? Aí ele falou lá, eu falei assim, quanto você vai gastar de gasolina para ir lá? Aí eu falei, você está querendo passear, né? Porque não faz sentido, é uma economia burra, né? É uma economia burra. Exatamente. Agora, quando você pega seus gastos, você começa a avaliar o que eu estou gastando mais. Poxa, eu estou gastando, grande parte do meu salário está indo para isso aqui. Poxa, pense em alguma coisa para reduzir isso, para substituir. Né? Então, anote tudo que você tem. E a partir daí você começa a tomar decisões. Quer melhorar a sua renda? Quer ganhar mais? Quer que o salário, eu quero o meu salário aumentar. Pô, investe em você. Perfeito. Começa a fazer curso, Autoreflexão treinamento. mesmo, né? De tudo que Entendeu? você faz. Por quê? Se o seu patrão não aumentar seu salário, você vai para outro time. O que você não pode é assim, ele não está me pagando, então eu vou fazer corpo mole. Porque senão você vai ser demitido, cara. Exato. Um jogador de futebol, como que um jogador se valoriza? Hoje a gente vê o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ganhando R$1 bilhão por ano. Por ano. R$1 bilhão. Como que o cara se valoriza? Treinando, fazendo melhor, fazendo gol. E ele tá no time, começa a fazer gol. Aí vai vir outro time. Pô, você não quer jogar comigo, não? Se o time que ele tá não aumentar o salário dele, ele vai. Vai meter o pé. Ele não foi para a Arábia agora para ganhar isso? Então é a mesma coisa. Você quer ganhar mais? Comece a investir em você. Comece a fazer mais. Né? O maior erro da pessoa é achar que quando eu ganhar mais, eu vou fazer mais. Quando aumentarem meu salário, eu vou ser mais produtivo. Faz mais antes, né, cara? Faz Eu mais acho antes. que essa produtividade que falta hoje Faz no mais mercado e no antes. mundo. Assim, Falta. As pessoas não querem fazer a mais para depois receber. Elas querem receber antes para depois fazer Você a pega mais. funcionário, eu tive muita experiência com isso, só para exemplificar. Você pega funcionário, o que o funcionário muitas vezes fala? Lá, aumentou o salário dele. Faz nada, fica o dia inteiro à toa aí. Eu estou trabalhando igual doido. Quer saber? Eu não vou trabalhar também mais. Às vezes o patrão já tinha decidido, eu vou aumentar seu salário. Agora o cara ficou improdutivo. Não vou aumentar seu salário. Entendeu? Não vou. Então, assim, quer melhorar a renda? Pense em rendas extras, né? Hoje a gente tem a internet, plano B, inteligência plano A. artificial, Exato. esse tanto de coisa que está surgindo. Pô, eu sei tocar violão, então crie uma aula. Tem tanta gente querendo aprender a tocar violão, cara.
Perfeito. Tem tanta gente querendo aprender a desenhar, eu sei cozinhar. Pô, faz marmita, faz salgado, costurar. Tem jeito pra tudo. Cara, tem jeito pra tudo. Verdade, eu sei fazer maquiagem. Tá, pô, faz a maquiagem então, começa a divulgar, faz nas suas amigas, posta no Instagram. Daqui a pouco você começa a ter uma renda extra. Pode ser que daqui a um tempo essa renda seja a principal, entendeu? Tanto tem jeito para tudo que eu quero saber um pouco mais do povo de casa também sobre o que são e para que servem as milhas, assim, e quais bancos possuem os melhores programas de milhas, assim. Pode dar essa dica para a gente aí. Pergunta de milhão, hein? Essa aí. É a pergunta pra do fechar, milhão. Para fechar com chave de ouro. Essa é a pergunta que eu mais recebo. Luciano, qual que é o melhor cartão? Eles acham que é assim, tá escrito, né? Eu falo assim, olha, não sei o que você quer, não sei quanto você ganha, não sei como você Seus gasta, objetivos, em que você gasta. Então, assim, quando a gente fala em milhas, primeira coisa, o que são milhas aéreas? Milhas aéreas é um programa de fidelidade. Não tem uma pizzaria que quando você compra, ela te dá um imã de geladeira no formato de uma pizza? Quando você junta 10 ali, você troca numa pizza. Basicamente isso. As companhias aéreas te fazem isso. Elas, lógico, não te dão pizza. Elas te dão milhas. Né? Elas não te dão pizza, elas te dão, nem carimba, né? Carimbinho faz um furinho no papelzinho para te dar. Elas te dão milhas aéreas. Quando você acumula milhas, você pode comprar uma passagem. Né? Ou você pode reservar um hotel. Existem várias coisas que você pode fazer com as milhas, mas milhas são dinheiro. É uma espécie de dinheiro. A coisa que a maioria das pessoas fazem com a milha é deixar ela expirar. A grande maioria faz isso. A segunda grande maioria troca em produto. Assim como faz com os pontos também. Agora, a milha foi feita para viajar, milhas aéreas. E aí você vai comprar a sua passagem, ao invés de pagar dinheiro, você vai pagar com milhas. Tá? É para isso que elas funcionam. Quando você me pergunta assim, qual é o melhor programa para eu ter milhas? Eu volto a pergunta para o Juliano, para onde você quer ir? Né? Porque às vezes o aluno, às vezes na mentoria, ele fala muito isso. Mas qual que é o melhor lugar para eu transferir os meus pontos da Livelo, por exemplo, que é uma plataforma de compras, né? Onde você ganha pontos para cada compra que você faz. Para qual programa que eu vou transferir? Eu falo, eu não sei. Para onde você quer viajar? Porque se você quiser viajar para tal lugar, essa companhia aqui não faz essa rota, não. Então, para que você vai transferir para ela? Você tem que transferir para a companhia que vai fazer aquela rota para onde você quer viajar. Então, tudo depende muito dos seus objetivos. Como que você quer fazer? Como que você quer usar as suas milhas? Mas as milhas, elas representam dinheiro, são dinheiro, vamos dizer, de forma digital, e que quando você deixa suas milhas expirar, às vezes a pessoa não tem essa percepção. Você está rasgando dinheiro. Às vezes a pessoa está assim, nossa, eu estou doido para viajar, estou doido para ir para o Nordeste, estou doido para ir para a praia. Poxa, aí você vai olhar, você não tem pontos, você não tem milha. Ah, cara, eu tenho, mas não sei como é que usa isso não. Aí vai entrar lá, tudo inspirado. Já era, né? Podia estar então, lá, assim, pezinho na areia. Você podia estar lá, você podia reservar hotel. Aí você podia até mesmo, as milhas que você não vai usar, emite uma passagem para um amigo seu, vende a passagem para ele, pô, você já vai pegar o dinheiro ainda para você gastar lá nas águas, né? Nos refrigerantes, nos picolé, né? Que você vai tomar lá. É isso aí, pessoal. Tem que abrir a mente para essas coisas. O papo tá bom demais, mas a gente está chegando na reta final aí, passando para agradecer ao Luciano Duque que veio aqui, contribuiu bastante aí com o conhecimento financeiro. Mostrou aí. que as oportunidades estão aí, é só saber usar, né? Exatamente. Muito obrigado, Luciano. O papo foi 10 demais. Gostamos demais. Eu que agradeço de coração mesmo, agradeço a vocês pelo convite mais uma vez. O trabalho que vocês estão fazendo, sensacional. Eu acho que o podcast é uma oportunidade também da gente conhecer outras vozes, né? Que tanto fazem para Viçosa, para o Brasil inteiro. Então, assim, eu tenho muito a agradecer. Espero de coração que as pessoas que nos assistem, né, possam começar a preocupar um pouquinho mais, que a gente tenha virado uma chavinha na cabeça dela. Pô, tem que pensar nisso. Tenho certeza, vai ser bom demais a conta. Valeu demais, pessoal. Grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu! Despou!